pros cis, é pros trans, é pros LGBT. Bom dia! Muito boa tarde! Boa noite! Essa é mais uma edição do programa 3, versão YouTube. Hashtag eu e este garotinho maravilhoso que está do meu lado. Ai, que deusa! Não somos namorados. Não somos. E no vídeo de hoje nós iremos falar de uma drag queen que é muito famosa. Acredito que todas as pessoas já devem ter visto ela pelo menos uma vez em algum lugar, porque essa drag, ela tá em todo lugar. Ela tá na televisão, ela tá no teatro, ela tá no cinema, ela tá na boate, ela tá na rua. Pode entrar, Suzy Brasil! Entra, Suzy! O ator que dá vida à drag queen Suzy Brasil é Marcelo Souza. E, além de ator, ele também é biólogo formado e professor. E antes de dar a vida a Suzy Brasil, o Marcelo, quando ele começou a faculdade, ele participou de um grupo de teatro e foi ali neste grupo que ele começou a conhecer a vida noturna. Foi com a galera ali do teatro e das artes que ele começou a ir para as boates e conhecer as drag queens, conhecer a vida noturna de forma geral. Com esse grupo de teatro, ele fez várias peças, desde infantil até peças adultas. Marcelo tinha muitos amigos e ele costumava se reunir com esses amigos na casa deles lá e tal, e ele sempre fazia uma festinha, uma apresentação, em que uma pessoa se apresentava e outros assistiam. O Marcelo, ele sempre se apresentava e se performava como uma drag, né? E ele acabou escolhendo como nome de drag o nome Jaqueline Fonte. Mas aí os amigos dele acabaram falando assim, filho, vamos mudar isso aí, porque Jaqueline Fonte é nome de drag top, querido, e não é o seu caso, né, amor? Vamos falar. Fala o nome daqui, fala o nome dali, fala o nome dali, chegou Suzy no meio. Todo mundo, isso, Suzy, que nome maravilhoso, é nome de cachorra, tem tudo a ver com você, seu nome vai ser Suzy, né? E aí, mas eles ficaram também ali matando e falando, gente, mas também precisa de um sobrenome, o sobrenome vai ser esse Brasil. Isso, Suzy Brasil tem tudo a ver com você, porque Suzy é uma cachorra e só faz merda, que é o Brasil. E aí acabou nascendo o nome Suzy Brasil. E aí, o primeiro show que Suzy Brasil fez, porque depois, né, todo mundo pegou naquele fogo, ai, vamos fazer show. Dentro desses amigos, tinha um que era o mais engajado nessas questões, que assim, eles não eram drag queens profissionais, né, porque eles se montavam só no grupo de amigos, quem nunca? E aí... Não, mas eu um dia, ainda não me montei. Ou não montaram. Não, um grupo de amigos ali brincando, quem nunca? Enfim. E aí, eles não eram profissionais. Esse amigo, que era o mais profissional deles, conseguiu um show para todos eles fazerem num lugar que chamava Espírito da Coisa, que era como se fosse uma boate matinê que tinha no Rio de Janeiro, que acontecia, que a Rio de Janeiro é a cidade onde a Suzy Brasil mora, num domingo, no final de semana. E aí, nesse show, foi o primeiro show oficial de Suzy Brasil. E para vocês verem como o destino acaba confabulando quando a coisa realmente é para acontecer, ela deu uma sorte tão grande, nasceu tipo com o rabo virado para a lua, que nesse primeiro show exatamente que ela estava lá se apresentando, quem estava assistindo? A maravilhosa e a famosíssima Rose Bombom, que viu o talento de Suzy Brasil e convidou a Suzy para trabalhar com ela. E nesse tempo foi uma loucura, porque imagina só, ele ainda estava fazendo faculdade, e aí começou a trabalhar oficialmente como Suzy Brasil, e começou a dar aula. Então, não existia a vida, né? Porque trabalhava de noite fazendo show em boate. Ia para a faculdade e dava aula. Então, a pessoa praticamente era um zumbi ambulante. E ela conseguiu equilibrar essa rotina aí durante alguns anos. E apesar do Marcelo ter se formado, né, para ser professor e tal, apesar dele amar a profissão, porque venhamos e convenhamos, né, gente? Para a gente se formar numa área que você precisa dar aula, seja ela licenciatura, seja ela pedagogia, a pessoa precisa amar aquilo que faz, ela precisou largar as aulas, né? Porque atualmente a Suzy só trabalha com, aliás, o Marcelo só trabalha com um Suzy e não pretende voltar a dar aulas. Como toda drag queen, Suzy Brasil tem as suas características marcantes.
E a dela são as pintinhas que ficam espalhadas pelo seu rosto. Existe uma história por trás dessas pintas, porque no começo da carreira ela não tinha, tá? Lembra que a gente falou que ela tinha sido convidada pela Rose Bombom para trabalhar com ela? Então, em um desses números, a Rose Bombom fazia um estilo de Cassino do Chacrinha. E ali tinha as outras drags que se apresentavam junto, que iam fazer algumas apresentações e tudo mais. Então, existia uma competição entre elas para ver quem é que ia ficar mais feia. Então, cada vez que elas iam se apresentar, elas iam piorando alguma coisa. Ou na roupa, ou no cabelo, ou na maquiagem, enfim. E a Suzy teve a ideia de colocar as pintinhas na cara. E aí foi dito para ela que aquele era um caminho sem volta, porque ela estava construindo um personagem que depois ela não ia conseguir se desvincular dele. Por quê? Porque aquilo ficou muito marcante, tanto que até hoje ela carrega essas pintinhas e são a marca registrada da Suzy Brasil. A Suzy Brasil acabou consolidando muito bem a sua carreira, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que foi onde ela nasceu e cresceu, e ela já fez shows em praticamente todas as boates de lá, e ela também já se apresentou muito em Minas Gerais e em São Paulo também. E sua grande inspiração, a sua mentora no mundo drag queen foi a Rose Bombom, né? Ela sempre viu a Rose Bombom como uma amiga e ela sempre faz questão de falar sobre a Rose Bombom em todas as entrevistas que ela dá. Pois é, e o forte da Suzy Brasil, além de fazer um show de comédia, também fazer comédias de formato stand-up e também em formato de talk show. E uma curiosidade bem interessante é que a Suzy Brasil vai participar de um filme. Na verdade, a Suzy não. Quem vai participar do filme é o Marcelo, como ela diz, o cavalo. Tem uma coisa aqui, eu vou até abrir um parênteses para falar. A Suzy Brasil, toda vez que ela tá dando uma entrevista, conversando com as pessoas que ela vai falar, quando ela tá de Suzy, que ela vai falar do Marcelo, ela fala o cavalo. O cavalo que carrega a Suzy. Então ela aparece como Marcelo, o que é muito interessante, porque é um trabalho como ator. E o Marcelo, ele é um ator, então, assim, é mais uma ramificação do trabalho dele como artista. Um dos pontos importantes aí também da carreira da Suzy Brasil é que ela foi convidada para ser roteirista do Ferdinando Show, do Multishow, que é do Marcos Magela. Aliás, o Marcos Magela e o Paulo Gustavo, que são, né, artistas aí completamente famosos, eles já conheciam a Suzy de todas as apresentações que ela fazia nas boates e tal, e viram o talento que ela tinha. A Suzy acabou sendo contratada pelo canal Multishow também para participar como roteirista dos programas Chilindró e do programa Vai Que Cola também. É engraçado que eu vou abrir um parênteses, outro parênteses eu vou abrir nessa conversa para falar de uma coisa. A Suzy Brasil, quando ela foi participar do programa do Ferdinando Show, que é do Marcos Magela, ela conta que ela foi convidada para ver o piloto do programa, né? Inclusive o piloto do programa é aquele que o Paulo Gustavo tá fazendo o personagem dele, a bicha bichérrima. E aí teve ali a reunião a reunião depois que o programa piloto acabou, e onde eles estavam apresentando o pessoal da produção, quem era o roteirista, quem era o diretor, quem era não sei o que. E aí falou assim, os roteiristas, fulano e Suzy Brasil. Ela falou, o quê? Oi? Ela foi convidada para assistir o programa piloto, e na verdade ela também estava recebendo ao mesmo tempo um convite para ser uma das colaboradoras do roteiro do programa, e ela foi comunicada ali, ela nem sabia que ela ia participar. E foi um pedido do Marcos Magela que ela fizesse isso. E é legal porque a Suzy Brasil ela conseguiu se consolidar muito nesse meio da comédia no Multishow, né? Ela colabora com alguns roteiros, como você mesmo falou, e ela apresenta-se, ela faz parte do programa A Vila, né? Da 4ª temporada da Vila, do programa do Paulo Gustavo, como Suzy Brasil. A única diferença é que ela tá uma Suzy Brasil um pouco polida, porque o humor da televisão ele é diferente do humor que a gente vê na boate
ou no próprio Instagram dela, que ela faz bastante lives. Então ali é um pouquinho diferente, é como se ela estivesse um pouco contida, mas não deixa de ser a Suzy que a gente conhece. Pois é, isso aí. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para os amigos aí, isso ajuda bastante no canal. Assina o nosso canal, toca no sininho lá para receber nossas notificações, divulga bastante que você vai estar ajudando a gente, beleza? E como a gente sempre diz, é muito importante a gente ressaltar a história dessas pessoas que fizeram e fazem parte da nossa comunidade LGBTQIA+. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.